Bom, primeiro quero agradecer o convite que o Clístenes me fez. O Instituto Hugo de São Vítor estava tendo essa iniciativa de promover um congresso de literatura católica. E eu tenho o benefício de ter me aproximado, me reaproximado, na verdade, da fé por causa dos livros. Na verdade, eu não poderia ter me aproximado da fé por causa dos livros, porque eu fui batizado muito pequeno, fui batizado quando bebê, então não seria essa a minha primeira aproximação. Mas depois, na adolescência, eu tive um momento de afastamento, né, que a gente pode até chamar de apostasia. Eu comecei a fazer determinadas questões. Estudei sempre em colégio católico. Eram colégios de freiras e depois eu fiz universidade católica, com muitos padres, inclusive. Meu primeiro curso foi filosofia. E nesse processo todo, eu lembro que muitas perguntas que eu fazia, e não eram perguntas muito bem, digamos assim, tecnicamente, perguntas filosóficas, não eram perguntas muito bem estruturadas, mas eram perguntas de adolescente petulante. De qualquer forma, algumas delas mostravam, elas evidenciavam algumas inquietações muito sérias ligadas à religião. E eu percebia que não respondiam para mim, nem os professores, muito católicos, muitos deles, nem mesmo minha família, e nem tampouco os freis ligados aí à paróquia, que era por sua vez vinculada ao colégio onde eu estudei. Então eu comecei a entender que a fraqueza intelectual daqueles que me orientavam era a fraqueza da Igreja Católica. E essa associação que eu fiz me levou muito longe. Um pouco depois dessa fase, eu comecei a procurar as respostas às minhas perguntas em muitos outros lugares, e foi por meio dos livros que eu também me desviei, fui para longe, fui parar em grupos que estudavam justamente como a igreja ela atrapalhava, digamos assim, o desenvolvimento intelectual e moral das pessoas. Até que, como aluno do professor Olavo de Carvalho, foi justamente estudando com o professor Olavo de Carvalho que eu comecei a perceber pela filosofia que muitas das perguntas poderiam ser respondidas pela filosofia católica, muitas perguntas que eu tinha. Então, o primeiro passo que eu tive que fazer foi o de ler alguns textos que explicavam melhor aquelas perguntas que para mim eram melhores respondidas em outros cantos. Então eu precisei fazer aquele momento de dúvida. Olha, eu pensei que sabia o que era a igreja, o que era o pensamento da igreja, a doutrina da igreja, e na verdade eu não sabia quase nada ou nada. Então eu fui aos livros, né? E a literatura, não me refiro aqui só à palavra literatura como o conjunto dos livros, mas a literatura ficcional. A literatura passou também, para mim, a ser uma espécie de tela na qual eu pudesse examinar os personagens à luz daquilo que eu estava aprendendo na fé católica. Tanto que eu cheguei a um ponto em que desenvolvi um curso pelo Instituto Borborema, no qual eu chamei o curso de Se Aquino Lesse Shakespeare, né? Então, nesse curso, eu fiz uma relação de um aspecto só. É claro que nós estamos hoje em dia vitimados aí pela questão da propaganda, então tudo que a gente faz tem que ter um certo marketing. Então é claro que eu não peguei toda a doutrina de São Tomás de Aquino e cruzei com toda a literatura de Shakespeare, é impossível, mas o que eu fiz foi fazer um recorte, um breve recorte, de tratar dos sete pecados capitais. Esse livro aqui é uma tradução do Jean Lauan, né, pela Martins Fontes. Então eu peguei essa visão, é um compêndio, né, de texto de São Tomás de Aquino, do Tratado de Malo e da Suma Teológica a respeito dos sete pecados capitais. E pelas peças de Shakespeare, na verdade, eu estudei para mim mesmo umas 5 ou 6 para fazer essa comparação, mas escolhi para o curso 4. Então eu consegui fazer esse cruzamento, isso foi muito importante também, para eu entender melhor essa questão moral da igreja. Ao mesmo tempo em que, como por muito tempo eu lecionei, né, eu me formei em filosofia, virei professor de filosofia, e lecionei por muito tempo estudos sobre livros clássicos, né? Na acepção adleriana do termo. Mortimer Adler dizia que os livros clássicos são os livros mais importantes que fizeram com que a humanidade, na verdade o Ocidente, a gente não trata do Oriente, o Ocidente alcançasse certos patamares de pensamento. Então, por meio desses estudos, eu fiz seleções de livros para eu estudar e depois para eu lecionar. E nessas seleções sempre constavam livros católicos, por exemplo, Confissões. Essa edição da Pinguim, da companhia, não está traduzido agora, as Confissões de Santo Agostinho, e alguns trechos do São Tomás de Aquino, geralmente os trechos ligados aos pecados capitais ou ao direito e à política, porque justamente eu também sou formado em direito e eu nunca fui muito voltado
a gostar de ler as leis e de ensinar sobre as leis e nem de atuar profissionalmente com as leis, mas eu gostei muito de estudar a questão da filosofia do direito. Então, esse é um livro, uma compilação de um francês, provavelmente o francês mais bem atualizado com a literatura católica em relação ao direito. Michel Villet, ele tem um livro que é um tomo muito grande sobre a história da filosofia do direito, contada também sob o ponto de vista católico, que eu não sabia, né? Antes eu não tinha essa visão. Então, assim que eu comecei a dar os passos de aproximação, foi mesmo pela filosofia e pelas respostas às minhas perguntas. Me formei em filosofia estudando moral. Meu primeiro TCC como bacharel em filosofia foi sobre ética. E o meu segundo, como licenciado em filosofia, foi sobre educação moral. E eu trabalhei só de modo bastante laico, por isso que foi muito interessante eu vir parar em São Tomás de Aquino para buscar essas respostas. Mas vamos às minhas perguntas, aquelas perguntas de deísta afastado do catolicismo, com alguma petulância e pouco conhecimento tradicional. Uma das minhas primeiras perguntas era sobre a fé. A minha ideia de fé era aquela de aproximar o termo fé de credulidade, como se fosse a mesma coisa. Fé e crença cega. E isso faltava-me estudo e prática para observar o que significa de fato fé. E uma das minhas questões era sobre a fé mesmo, a fé, mas eu não tinha ainda, embora eu soubesse que a fé para a doutrina católica era uma virtude teologal, eu tinha essa compreensão, já tinha estudado em filosofia, eu também sabia que a fé enquanto virtude não dependia só daquele que crê, mas depende também de algumas questões que para mim eram muito difíceis de entender, ligadas a Deus, né, a modo como ele com seu amor estende as mãos para nós. De qualquer forma, chega num momento em que eu precisei revisar o meu conceito. Quando a gente pega a ideia de fé e só relaciona com crença, porque é bem da verdade, tem muitos católicos que de fato acreditam sem questionar as coisas, né? Eles simplesmente memorizam uma coisa simples ou outra, depois não conseguem responder, e foi esse o problema daqueles que me instruíam, eles não conseguiam responder. Só que como eu me aproximei do catolicismo pelos livros e pelos estudos, eu passei a perceber que as respostas existiam e eram muito boas. Então essa questão da fé, a fé não é exatamente, em primeiro lugar, essa crença cega. Ela tem mais relação com a palavra confiança, né, do que com crença. Crença parece assim, pare de pensar e aceite. A confiança já é uma coisa que a gente deposita nas pessoas. Nós depositamos confiança primeiro no universo, a gente dorme e entende que o sol vai nascer no dia seguinte. Depois, a gente confia nas pessoas que, por exemplo, preparam as nossas comidas quando nós vamos a um restaurante. Se não confiássemos, a gente ia o quê? Ou todo mundo que se arvora no saber vai verificar sempre que vai a um restaurante como estão preparando, os detalhes de higiene, como foram tratados e armazenados os alimentos antes do preparo. Então a gente tem uma certa confiança humana nas pessoas, a gente tem uma certa confiança no universo. E a gente também pode ter uma confiança em primeiro em algumas pessoas. Tem uma palavra que vem, ela remonta ao hebraico, é emeth, né? A confiança na pessoa. Então a gente tem essa confiança nas pessoas que deriva para a religião como? Nós temos toda uma sucessão tradicional da igreja que vai resguardando uma certa tradição. E isso dura milênios. E geralmente o adolescente petulante, ele tem a ideia de que ele consegue, por simples perguntas, desmontar toda essa tradição. E depois, por causa dessa petulância, ele acaba se reunindo com grupos que se pretendem estudiosos justamente das respostas antirreligiosas, antitradição. E quando a gente vai perceber, os 2 milênios de igreja não foram só de crença cega.
Foram 2 milênios de estudos, de explicações. Então vamos lá, eu nasci no dia 27 de agosto, é o dia de Santa Mônica. Né? A Santa Mônica deve ter rezado muito pela minha conversão, como eu sou modesto, né? Mas de qualquer modo, brincadeiras à parte, eu gosto muito de Santa Mônica porque ela é aquela que rezou pelo seu filho Santo Agostinho. E ele teve um percurso muito parecido comigo. Então esse livro, de novo modesto, esse livro, o Confissões de Santo Agostinho, eu o estudava como filósofo, pelo valor filosófico dele, como uma espécie de autobiografia. A primeira autobiografia autocrítica também, porque as outras autobiografias que havia, elas eram feitas justamente para aquele que contava a própria vida, para louvar os grandes feitos dele. Isso no Egito, depois em Roma, e nós não temos então essa autobiografia que procura averiguar, primeiro, que você tem dificuldades, que você faz maldades, que você erra e que contudo parece que alguma coisa vai te ajudando a melhorar. Essa foi a identificação que ele fez, que eu, quando estava estudando isso filosoficamente, eu tendi a ignorar, a deixar de lado. O fato de que enquanto ele está contando a vida dele, desde quando ele roubava mercado, até depois quando ele fica muito famoso como advogado, quando ele vai para sacanagens, né, para as festas sexuais, quando ele faz, enfim, quando ele a vaidade dele sobe a ponto dele se achar uma estrela em Roma, e depois a vaidade dele se converte em uma outra coisa. Ele quer também ser um sábio, e aí ele vai parar em sociedades secretas, ou seja, em grupos que davam respostas para as perguntas fundamentais, não de forma filosófica e nem de forma religiosa. Né? E aí eu percebi que tudo isso que ele estava contando não era só a autobiografia crítica e filosófica, era uma autobiografia religiosa, aliás. É um livro chato para quem não é religioso, porque ele reza o tempo todo. Né? O que eu vejo no livro, primeiro, o Santo Agostinho quis aqui, evidentemente, dar um testemunho da confissão. E ele quis ser didático, porque senão ele não escreveria, ele simplesmente faria isso, faria essa reflexão para ele. E ele quis escrever. Então tem um quê de didática aqui. Ele está mostrando como, enquanto ele rezava, ele examinava a própria vida. E ele mostra a graça divina. O que é a graça divina? Deus não me deve nada. Entendeu? Primeiro, ele não me deve nada. E se ele me criou e ainda me ajuda, entendeu? Eu faço tudo aquilo. Né? Ou seja, ele foi um ladrãozinho, desrespeitou os pais muitas vezes, ele foi vaidoso, defendeu assassinos, entendeu? Lutou mais para ser famoso do que para fazer coisas certas, esqueceu bem, depois ficou muito vaidoso achando que entendia de todos os mistérios do universo, enfim, tudo isso. E Deus parece que mesmo assim, dando mãozinhas, dando sinais para que ele acordasse e percebesse certas coisas. Até o fatídico dia em que ele teve que enfrentar, né, um bispo, Santo Ambrósio, que por sua vez colocou o Santo Agostinho em seu lugar. Santo Agostinho estava defendendo, digamos assim, o paganismo. Estava responsável por defender Roma perante o cristianismo nascente. E que já tinha nascido há alguns séculos. O nascente foi exagero meu. Mas que estava ainda crescendo, ainda não era majoritário. Então Santo Agostinho se defronta e diz, mas não é que ele deve estar certo? Parece que ele está certo. E naquele momento ele tem um estalo, demora a se converter, a se batizar, né? Ele diz que ele quer se converter, mas não agora, né? Ele quer esperar um pouquinho. Então assim, a gente percebe que ele ainda reluta, mesmo depois de entender. E olha, eu compreendo perfeitamente, porque eu estou, por exemplo, num processo de crisma, agora fiz primeira comunhão pequenininho também, mas estou num processo de crisma e também enrolando, relutando, porque eu quero ter certeza. Não é igual ao Santo Agostinho, porque eu quero aproveitar mais a vida ou qualquer coisa, porque eu já acho a minha vida, para muitos jovens, se observasse a minha vida, eu acho a minha vida muito chata, porque eu gosto de estudar. Mas mesmo esses prazeres do estudo, eles podem nos levar à soberba, né? A achar que eu estou realmente respondendo tudo e que eu não preciso pensar que de alguma forma Deus, ele estendeu uma mão para mim e ele quer que eu, digamos assim, cumpra com determinados requisitos, cumpra com determinadas regras. Eu não quero, às vezes a gente não quer prestar atenção nisso. E aí eu fui deixando isso de lado. Então Santo Agostinho é um dos primeiros livros que, nesse avanço aí pela literatura católica, foi aos poucos fazendo algumas fichas caírem. As fichas de que as perguntas filosóficas, muitas vezes, elas podem ser melhor respondidas desde o ponto de vista da sua vida, né, existencialmente considerada, do que
outras doutrinas, grupos esotéricos ou mesmo a filosofia antiga. Parece que a filosofia antiga tinha até poucos erros se a gente compara com a doutrina católica. Isso é que eu acho mais bonito, né? A doutrina católica, ela se harmoniza com os pensadores da antiguidade, de modo que nós vemos o seguinte, aí eu volto à questão da fé. A fé, ela exige um processo de esforço para entender, né? Me parece isso. A fé, ela tem esse complemento. Palavras de Santo Agostinho, né? Crer para entender e entender para crer. Então, assim, não dá para abandonar o entender. Mas se a gente pensar o seguinte, bom, a sociedade é feita por pessoas iguais, ou seja, todas as pessoas como eu, com 12 anos, tinham perguntas sobre exatamente como é que é essa questão de vida após a morte, ou por que eu tenho que cumprir determinadas coisas, por que a fé ela me exige aceitar certas coisas que eu não entendo, e as pessoas em volta não conseguiam responder. Todas as pessoas são assim? Então, a minha resposta particular é que não. Não são todas as pessoas assim. Então você tem uma igreja que compreende, né, que como mãe compreende os seus filhos, né, eles são diferentes. Existem diferenças essenciais, hierarquias, existem necessidades de complementaridade, mas existe uma harmonia. Então me pareceu, a partir daqui, lendo Agostinho e tentando responder para mim mesmo a questão da fé, e fui ajudado por um livretinho, né, Fé, do bispo, esqueci o nome dele por um acaso, mas é um livro sobre fé, que ele compara essa questão da fé humana, né, com a fé virtude teologal. Eu comecei a compreender que por ter essas perguntas, essas inquietações, esses desassossegos, tinha por vocação a necessidade de estudar e me responder isso e falar sobre isso. Foi assim que eu compreendi. Vocação todo mundo sabe, de vocare, é um chamado. A vocação é o que Deus espera de você. E se você não cumpre com isso, você já está desarranjando todo o organismo social. É como se a célula do pulmão quisesse se comportar como a célula do fígado. Então, se eu tive isso estava claro para mim que eu deveria então investigar. Então, eu sou daqueles que precisam investigar. Então, se eu passasse a responder essas inquietações, aí sim, com crenças, de forma veloz, sem cumprir com os requisitos do estudo e sem ir aos livros, eu estaria desrespeitando em alguma medida a própria graça divina que me concedeu uma inteligência inquieta e que, portanto, tem aí por missão esclarecer esses pontos. Então aí eu quis, a partir desses insights que me esclareceram melhor o que é fé, que me esclareceram que para algumas pessoas fé vai ser crença mesmo. Eu não tenho a ilusão de que chegará um dia em que todas as pessoas terão capacidade de dedicar suas vidas a estudar a doutrina da igreja, a estudar toda a tradição, a estudar esses 2000 anos de tradição intelectual. Será que todas as pessoas têm que ser assim? Ou será que algumas pessoas têm que se dedicar a isso justamente para ajudar a chegar a algo melhor nessas pessoas mais distantes do núcleo? E aí que também essas respostas, essas perguntas a respeito da sociedade e do direito fizeram com que eu fosse estudar como é que se constitui a sociedade, né? Daí esse livro também de Direito e Política. E a própria Suma Teológica, se vocês observarem questões específicas da Suma Teológica, vocês vão ver, se não me engano, as questões a partir de 90, que tem o Tratado sobre a Lei, 91 ou 92, o Tratado sobre a Lei, nós temos aí uma investigação a respeito de como se constitui o universo e, por sua vez, de como uma sociedade humana deve se constituir. Essa é uma das minhas partes favoritas, porque também mostra que a gente tem uma certa confiança, né? A gente tem uma certa confiança de que algumas leis do universo vão se manter. Como eu falei do Sol nascer amanhã, a gente tem confiança de que, poxa, a agricultura ela tem uma regularidade. Né? As estações do ano têm regularidade. O crescimento humano tem regularidade. Então existem leis regulares. Essa é a maneira de nós percebermos a natureza, para São Tomás de Aquino. O direito natural é uma expressão do direito eterno. Então a natureza funciona segundo algumas regras que estão lá no Logos, ou seja, no verbo criador. E isso de Santo Agostinho também neste livro, que é o comentário ao Evangelho e Apocalipse de São João, tomo 1, especialmente nesse tomo. Ele fala sobre o Logos divino. Logos, né, que é a palavra grega que nos
que é traduzida costumeiramente por verbo, né? O verbo criador. Esse verbo, ele estava com Deus e era Deus, né? Ele, ao mesmo tempo, ele tem leis, ele dá regularidade para as coisas. E isso se manifesta na natureza. E, por sua vez, a sociedade humana tem que extrair desses elementos observados na natureza, evidentemente também na tradição, para organizar a sua sociedade. Daí que eu também compreendi. Olha só como tem que estudar muito para responder uma questão só. Para responder só a questão da fé, eu precisei entender essa parte de direito também. Por quê? Porque um dos postulados é que, beleza, existe o direito eterno, que por sua vez se reflete no direito natural, e que o direito humano tem que tentar, por meio do direito natural, espelhar. Né? Então nós vamos encontrar aí no direito humano também essa questão de organizar a sociedade com alguma hierarquia. É preciso ter alguma hierarquia, certo? Mas que hierarquia é essa? É uma hierarquia de, quem que vai escolher quem manda? Como é que é isso? Aí essa discussão vai se prolongar durante os séculos, né? Mas, a princípio, eu vejo que desde que Aristóteles desenvolveu em A Política, e Platão no livro, no diálogo O Político, desde que eles dois desenvolveram a ideia de que, as concepções de governo são aquela na qual um só governa, que é a monarquia. Né? Aquela concepção na qual poucos preparados governam, que é a aristocracia. E aquela concepção na qual a multidão, a maioria governa, que é a democracia. E esses três modelos de governo têm os seus correspondentes corruptos, né? As suas corrupções. Então a monarquia pode degenerar em tirania, a aristocracia pode degenerar em oligarquia e a democracia pode degenerar em demagogia. Essa é uma tradução possível, tem outras traduções, né? Mas essa é uma tradução possível. Essas degenerações, elas mostram o seguinte: o monarca é aquele que governa buscando o bem do povo. O tirano é aquele que governa buscando o bem de si próprio. A mesma coisa da diferença entre o aristocrata, o pequeno grupo que governa para o povo, para a totalidade. O oligarca, aquele que governa, o grupo pequeno que governa para si mesmo. E no caso da democracia, a maioria governando para si mesma, não é? E buscando também, Aristóteles já introduz o elemento econômico, buscando também a ideia de que os pobres governariam para si. Então os ricos e a minoria seria prejudicada, o que acaba uma hora prejudicando todos. E a partir daí isso degeneraria numa espécie de demagogia que viraria a oclocracia, que é uma espécie aí de anarquia, né? Isso aí viria depois a se reorganizar pela tirania. Bem, isso vem da filosofia antiga. E São Tomás de Aquino depois, ele desenvolve essa concepção e entende, como Aristóteles e Platão, o governo ideal é o governo que espelha o cosmos. Então, se você tem uma cosmovisão, o Sol não pode ser substituído por nenhum outro planeta. Não é verdade? O Dom Bertrand me disse uma frase muito interessante. Ele disse que a Revolução Francesa é como se os planetas fizessem uma revolução contra o Sol e tocassem de lugar. As coisas assim, não é verdade? E quisessem todos fazer a mesma coisa, trocassem de lugar, um imitasse a órbita do outro. Ia dar tudo errado. Então, assim, o São Tomás de Aquino não tinha a mesma visão cosmológica que nós, mas o Sol já como elemento já vinha remontava Platão. Então você tem essa visão aí de que um é o astro-rei que dá luz, né? E os outros, cada um, na concepção até um pouco astrológica da época, que contemplava o cosmos com essa visão, cada planeta teria sua função, beleza? A mesma coisa, assim está espelhado também nos animais. Se você vê o comportamento das abelhas, o comportamento de algumas manadas, o comportamento de alguns grupos de répteis, etc., muitas vezes você vai ver, sociedades se organizando de forma diferente. Mas, geralmente tem, segundo as características deles próprios, uma harmonização, uma hierarquia e uma complementaridade. Sempre isso existe. Então essa ideia de espelhar o cosmos na sociedade, ela vem de uma outra cosmovisão que já não é mais presente hoje, justamente por causa de um outro mito. Né? Eu estou usando aqui a palavra mito, né, como uma narrativa primordial que nos dá significação para a vida e explicação para o cosmos. E o mito atualmente é da ciência teórica, porque a ciência teórica não é a mesma ciência que experimenta lá no ratinho para ver se a doença funciona, ela não é experimental.
Ela desenvolve teorias que procura, com elementos científicos, dar respostas às perguntas universais dos pré-socráticos, ou seja, do que tudo é feito. Então nós estamos numa fase pré-socrática na ciência. E eles tentam responder a arqué, né, de onde tudo veio, como tudo começou, e como tudo se constitui, quais são as leis universais, e nós substituímos uma cosmovisão pela outra. Tá? Então, essa visão moderna, ela nos trouxe a ideia do igualitarismo. Tá? Porque antes da crise do século XIII, né, porque Santo Tomás de Aquino está aí no século XIII mesmo, e depois no século XIV vai ter uma grande crise. Antes dessa crise, a maneira de refletir era essa, é buscar o que Deus espera de nós, como nós temos que organizar tudo segundo Deus, e uma maneira de enxergar isso é pelo logos, é pelo verbo, está na natureza. É uma coisa lógica. E, evidentemente, a natureza muitas vezes não é suficiente. É a mesma coisa que você esperar que toda criança que nasce vai interpretar o universo todo. Então é preciso da tradição. O que é a tradição? A tradição é um conjunto de coisas que você é obrigado a acreditar. A tradição é toda essa discussão que foi feita e, ao mesmo tempo, evidentemente, a igreja tem sua hierarquia, teve seus concílios, teve suas visões estabilizadas, né? Estabilizadoras. E essas visões devem ser consideradas. Você tem que confiar, a princípio. E se você não entende, como é que você vai desconfiar? Na verdade, é preciso confiar. Então, assim, nós deixamos de lado uma cosmovisão inteira, né? Digamos assim, uma cosmovisão mítica inteira, do ponto de vista, não do ponto de vista de mentira, mas do ponto de vista de uma, né, narrativa que explica tudo, e pusemos a da ciência moderna. Mas isso começa justamente na crise da fé. Então eu expliquei o meu percurso a respeito do vocábulo fé para explicar uma certa crise, que a partir do século XIV, sobretudo com Guilherme de Ockham, nasce a ideia de que fé é uma coisa e razão é outra. Então você perde essa harmonia entre confiança, porque a confiança é necessária, porque você não vai nascer entendendo tudo, e você precisa mesmo confiar depois que você entender os postulados, confiando inclusive no ensino, aí você pode questionar uma coisa ou outra de forma responsável e técnica. Para mim, me parece lógico. De outro modo, nós temos aí a visão que, nascendo com ele, é aquela de que, bom, a razão vai para um caminho, a fé para o outro, né? E isso vai desembocar em discussões intermináveis, que vão gerar um Kant, vão gerar primeiro um Descartes, depois um Kant, e depois a ciência moderna, como conhecemos hoje. Então, provavelmente, é uma crise na intelectualidade da igreja que gera esse problema. E essa crise, a meu ver, é essa separação. Isso eu aprendi em discussões também com um amigo que estudou muito essa questão do Guilherme de Ockham, então eu recomendo, é o Ronaldo, acho que ele está escrevendo textos, depois eu indico para vocês. Mas, a princípio, essa é a ideia, né? De que a fé, ela, a meu ver, hoje não é separada da razão. Ela é um elemento de confiança necessário para a razão e, inclusive, é necessário que nessa confiança você dê um tempo para você entender as coisas. Enquanto você dá um tempo, bom, confia nos milênios de discussão, eu acho que é uma coisa prudente. Beleza? Então esse espelhar o cosmos no direito e na política, ele vai gerar essa hierarquia a partir do reconhecimento de que as pessoas são diferentes. E o que traz a ciência moderna, como eu já tinha falado? A ideia de igualitarismo. Então, será que não é interessante que as leis valham para todos com igualdade? Sim, isso aí nunca foi questionado. Né? Mas aí será que a gente tem que criar um Estado católico para vigiar as virtudes? Eu vou falar das virtudes daqui a pouco, mas Santo Tomás de Aquino mesmo não dizia que era para você colocar uma espécie de código penal com os pecados, porque não é assim que faz. Se for proibido pecar, você não tem nem mérito pela virtude. Então, se está claro em São Tomás de Aquino isso, então, algumas pessoas estão desenvolvendo uma ideia de Estado católico hoje, que ele chega a invadir a vida privada a ponto de criminalizar alguns pecados. Então, por exemplo, imagina criminalizar a inveja. É um pecado capital considerado mortal para São Tomás de Aquino. Aí você vai ter que identificar a inveja, prender o cara. É complicado isso. Então é preciso que a gente esclareça, né, o que é esse Estado. Porque quando a gente pega as palavras e entra no jogo de palavras, por exemplo, precisamos criar um Estado católico, porque esse é o Estado que espelha Deus. Isso tudo que o senhor está falando, professor Rafael, precisa ser um Estado católico. Mas não é o colégio católico onde eu estudei que me tornou quase ateu? Não foi o colégio? Não foi a universidade católica que muitas vezes... Então não adianta pôr o nome. Tá entendendo o que eu estou falando? Não adianta pôr o nome, carimbar o nome. O que é importante é que a gente desenvolva essa reflexão, então a partir dos estudos e dos livros,
para que a gente consiga encontrar o que Deus espera, por exemplo, de uma sociedade bem encaminhada e o que Deus espera do Brasil. Então, São Tomás de Aquino dizia que a melhor forma de governo é um rei. Porque se Deus governa o mundo, e se o Sol representa aqui, entre os astros que circulam a Terra, representa o astro rei, né? Cristo, enfim, Cristo das ordens, para você representar numa sociedade alguém, não é que ele é como Cristo de jeito nenhum, mas ele é um símbolo de Cristo. Ele não é Cristo, mas ele simboliza Cristo. Então, uma pessoa, o rei, ele é aquele que melhor simboliza, melhor representa o simbolismo cósmico. Pronto, esse é o ideal. Posteriormente, no contexto da própria igreja, foi sendo questionado o seguinte. Em primeiro lugar, um fato que até Platão e Aristóteles tinham chamado a atenção para isso, e São Tomás de Aquino também, e posteriormente as discussões católicas também. Como encontrar esse cara, né? Então, os católicos pensam assim, não, a igreja vai ser uma monarquia. Então a igreja tem um papa, certo? Uma monarquia eletiva, mas é vitalícia, e o Espírito Santo colabora com a eleição feita pelos cardeais. Isso foi arranjado dessa forma. E os governos das sociedades católicas, como deveriam ser? Eles herdam de Aristóteles a ideia do governo misto, constitucional. Tem que ter então um ambiente democrático, depois um ambiente aristocrático e um ambiente no qual um governo. A gente pensar por algum modo, mas a nossa Constituição de 88 faz isso. Ela pode fazer isso em alguma medida, da mesma forma, no papel. Só que o presidente da República, ele é um símbolo de Cristo Rei. Por exemplo, ele representa virtude e saber, que era o que São Tomás de Aquino definia como a qualidade daquele que vai governar. Então isso não é exigido dele de forma alguma, certo? Então, e nós temos, é claro, basicamente uma eleição de tirano de 4 em 4 anos, às vezes de 8 em 8 anos, mas que nós não temos essa visão de virtude e saber para elegê-lo. Dito tudo isso, volto ao meu próprio percurso, como as minhas grandes inquietações eram sobre fé, sobre ordem cósmica, elas foram respondidas. Ainda estou investigando, não está terminada essa discussão na minha cabeça, entendeu? Mas estou investigando, estou trazendo para vocês algum resultado, porque eu acho que essa é a minha missão. Eu tenho que entender e falar, é a minha missão. É isso que eu sei fazer, é isso que eu faço. Agora, tem uma outra questão. Beleza, Deus, ordem cósmica, o direito eterno, direito natural, né? Lex aeterna, lex naturalis, lex humana. Tudo isso está muito lógico para mim. O rei como espelho do cosmos. Agora, a narrativa de Jesus Cristo, ela foi mesmo como está nos evangelhos? Eu passei a me perguntar. Aquele Jesus que está nos evangelhos existiu? E aí o adolescente que se depara com essa questão, só por ele formular a questão, ele já se acha muito inteligente. Então ele diz, isso não existiu. E ainda se tem grupos reafirmando isso com uma espécie de autoridade, ele vai ficar mais forte ainda, é verdade, não existiu. E daí eu fui perguntar para alguns amigos católicos nesse meu percurso. E eu disse a eles, no caso foi o Moreno Garcia, eu disse para ele o seguinte, olha, Moreno, estou começando a endossar tudo que é a Igreja Católica, estou voltando para a Igreja, estou começando a endossar todas essas doutrinas. Mas ainda a narrativa evangélica, eu ainda não sei, por isso que eu não volto para a igreja mesmo. A narrativa evangélica ainda não me convence em alguns pontos. Aí ele perguntou, né? Já leu a respeito das provas? Não, mas eu quero ler a respeito do Jesus histórico, das provas. E ele me deu um livro que eu acho interessante, então, que é do Lee Strobel, né, Em Defesa de Cristo, que é um livro, né, um jornalista ex-ateu investiga as provas da existência de Cristo. Eu continuei achando que os estudos, os livros estão me conduzindo de volta à igreja, tá entendendo? No meu caso. Então tem muito a ver com isso. E daí, por meio de conversas com ele, de algumas leituras a respeito, fui vendo que existe muito mais do que simples crença cega na narrativa evangélica. E depois a gente passa a compreender o seguinte, né? Pela narrativa dos evangelhos, nós temos uma visão que parece que faltava também para os antigos, para os filósofos antigos. A gente vê um Sócrates parecer com um cristão, a gente vê Platão também parecer com um filósofo cristão, mas ao mesmo tempo, quando Aristóteles formula a teologia dele na metafísica, ele diz que Deus inspira amor, mas Deus não é amor. E para o cristianismo um postulado básico
é aquele que inclusive deu nome a uma encíclica do Ratzinger, né? do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor. É um dos amores, né, para a visão dos antigos, mas Deus é amor. E como Deus é amor? Deus é amor porque ele, aí que você começa a entender. Ele veio, ele estendeu a mão num determinado momento, né, no ambiente, em que o mundo antigo estava basicamente unificado. Não estava inteiro unificado, mas estava quase todo, no momento de maior unificação possível daquele contexto da Europa. E o evento cristão é capaz de impactar quase todo mundo, ou seja, católico também é uma palavra que designa a ideia de universal. Então ele consegue universalizar, porque em Sócrates, o que Sócrates passa, se primeiro ele acontece em Atenas, não impacta nem toda a Hélade e nem todo o mundo antigo, de alguma forma. Se acontece no contexto do Império Romano, é muito mais fácil de você impactar a sociedade inteira. Isso foi escrito pelo professor Olavo de Carvalho numa mensagem de Natal. Não me recordo o ano, acho que 2003. Ele mostra claramente. Eu li parte do mito grego e do teatro grego, né? E ele usa Antígona para mostrar que no mito grego e no teatro grego, quando a gente vê Sófocles escrevendo, o Ésquilo, o Eurípides, a gente percebe que eles muitas vezes colocavam o estrangeiro querendo ser bem visto num determinado contexto, querendo, digamos, falar em nome de leis que não eram locais. E nós vemos Antígona falando em nome de leis não escritas em detrimento das leis do tirano local, tá? E aí a gente percebe que há sacrifícios, tragédias, etc., que isso sempre é doloroso você evocar, ou seja, uma espécie de lex naturalis ou lex eterna para combater a lei humana. E ele mostra, né, como Sócrates depois, ele já não era no teatro, ele representa uma tragédia viva, e depois com Jesus essa tragédia ela é num ambiente muito maior que o do Império Romano. E ele ao mesmo tempo que representa a caridade. E caridade também não é só dar cesta básica para quem precisa de alimento, né? A caridade é o amor num sentido pleno, assim. Se Deus se fez homem, ensinou muitas coisas, deixou um legado, sofreu pelos pecados, e o seu sacrifício ele tem que ser sempre reencenado, porque ele se faz presente naquele rito, para que nós lembremos que, para fazer parte de Deus, ou seja, do Logos, nós precisamos então nos integrar nessa narrativa, é porque Deus realmente quis nos mostrar como é que se faz. Ele quis nos ensinar como é que as coisas são de uma maneira muito mais eloquente e muito mais próxima. Esse é o meu entendimento básico, que veio também por meio dos livros, das leituras. E vocês viram que eu já falei de duas virtudes teologais, né? Eu já falei da fé e já falei da caridade. Quem que representa melhor a caridade do que Jesus Cristo em sua narrativa, né? Então eu achei muito interessante isso. Agora, eu sinto muito esperança, não vou falar tanto da esperança, mas a esperança é diferente, eu vou pontuar que a esperança é diferente do otimismo, né? A esperança é uma virtude que diz respeito também à nossa máxima expectativa de poder participar com Deus da vida eterna, né? Então é um pouco diferente de otimismo. Mas vamos então passar para as virtudes, já que eu estou falando das virtudes e dos pecados capitais. Já que eu estou falando disso, vou explicar um pouco, porque isso interessa a muita gente, né? A questão dos pecados capitais. E por que isso me interessou? Repito, comecei na filosofia estudando ética e educação moral. Me interessei primeiro pela ética de responsabilidade global de Hans Jonas, me interessei por algumas coisas de Nova Era, e me interessei depois por Ken Wilber e fui para Lawrence Kohlberg, tudo tentando colocar o raciocínio moral como o responsável pelo ato moral. Mas fica muito difícil você ensinar as pessoas a também fazerem melhores raciocínios sem que você coloque, primeiro, um mostruário de vidas virtuosas para que as pessoas tenham em quem se espelhar. Afinal, o bem não se faz só por raciocínios. E até por isso que eu virei professor de história nesse sentido, de falar tanto de grandes heróis, de José Bonifácio, etc. Ao mesmo tempo em que
eu precisava dessa espécie de panteão de heróis e de homens que demonstravam a virtude, é preciso também de uma definição, de uma delimitação de quais são os erros, até para favorecer o seu raciocínio. O Aristóteles chamava essa virtude de você, no ato, conseguir evitar o erro e ficar com acerto de inteligência prática ou prudência. Como é que você vai ser inteligente, prático? Como é que você vai ser prudente se você não sabe direito o que é o erro e o que é o acerto? É preciso ter essas visões. E não adianta teoricamente ter essas visões, é preciso ter essas visões nos atos de vidas que exemplificam como o pecado tem meios, né, de te enganar, de te conduzir. E como a virtude, ela exige compromisso, treinamento, reflexão. Então aí eu passei a estudar ao mesmo tempo história, literatura e a doutrina das virtudes e pecados. Na história eu vou falar por fim, né? Então vamos falar agora da doutrina dos pecados, ou seja, a teoria, e depois eu falo da literatura. Por que aparece a literatura nisso? Aparece a literatura nisso porque a literatura exemplifica vidas humanas. E ela nos facilita enxergar os pecados e as virtudes, inclusive aquilo que se esconde, aparentando ser virtude, é pecado. Certo? E, por sua vez, também algumas coisas que parecem, né, ser pecado são, no fundo, expressões de virtude. Essas dificuldades podem muito bem ser examinadas pela literatura, porque senão a gente tem a tendência de ler os pecados e só lembrar dos amigos, da família, tudo, e falar sobre isso de uma forma muito irresponsável. A forma mais responsável que tem é a das confissões, de enxergar em si mesmo onde isso aparece. Mas para eu ensinar a respeito de virtude e pecado, eu também não vou ficar expondo a minha vida. Eu posso expor a minha vida para Deus em reflexões próprias, para minhas próprias anotações, para um padre confessor. Agora, em sala de aula, sendo um moralista, no sentido de professor de moral, não daquele que prega assim, ô menino, não seja mal. Eu preciso, então, exemplificar pela literatura. Daí que eu cruzei Shakespeare com as peças de Shakespeare, são fantásticas, né? Para mostrar como é que os personagens eles chegam a realizar aquilo que eles fazem. Mas, a princípio, é necessário entender alguma coisa. É claro que hoje eu não vou ter condição de explicar detalhadamente. Eu estou dando para vocês a dica. Eu examinei, sobretudo, Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta e Macbeth. O curso está inteirinho lá no Instituto Borborema, mas aqui eu vou falar um pouco sobre as virtudes e dar alguns exemplos nas peças de Shakespeare. Bom, virtudes não, né? Vou concentrar nos pecados, mas eles correspondem a outras virtudes. A princípio é interessante que a gente saiba que os pecados nascem de um desvio na busca por bens. Isso já vem da filosofia antiga. Você está buscando um bem, você se desvia e você fica mal, é simples. E então quais são os bens da alma que você busca para você chegar aos males da alma? O primeiro bem da alma, digamos assim, o bem da alma é a glória, é um dos bens da alma. O que é a glória? Olha, é você realizar grandes feitos. Os grandes feitos, é claro, se dedicados a Deus, né, inspirados por Deus, eles são gloriosos. E todos nós devemos buscar isso. Agora, na medida em que buscamos a vanglória, ou seja, nós só queremos o reconhecimento, né? Queremos nos olhar no espelho e nos ver como nós somos grandes e fantásticos. Queremos nos mostrar aos outros. Nós entramos no campo da vaidade. Vaidade é vanglória. Tá? Então, essa é a ideia de vaidade. A vaidade é a primeira sobre a qual eu estou falando, mas existe uma discussão tradicional que remonta ao Papa Gregório e passa por São Tomás de Aquino, de se vaidade e soberba se equivalem ou se a soberba é um pecado acima dos pecados capitais. Eu tendo a considerar a soberba, digamos assim, o pecado mãe, né? Que é como São Tomás de Aquino se refere. Então eu vou da vaidade eu passo para a soberba. A soberba, ela já tem uma característica diferente. Ela não é só a vanglória, ou seja, você quer fazer grandes feitos para você se sentir bem consigo mesmo, para você ganhar reputação, prestígio e ser muito elogiado. O que gera, porque existem as filhas dos pecados capitais. Pecado capital é a cabeça, né? E existem os filhos, as filhas dos pecados capitais. Eu não tenho tempo de detalhar isso aqui. Mas a vaidade vai te levar, por exemplo, a aceitar puxa-saco. E os puxa-sacos podem te fazer mal. Né? Então, só para ver como existem as filhas dos pecados capitais que te levam também, não só ao erro e fazer mal aos outros, mas a mal a si mesmo. A soberba é o seguinte: se ele encabeça a coisa, é a ideia de que você... Lembre-se de tudo que eu falei para compreender isso.
você ignora Deus. E você se considera suficiente sem Deus. Essa é a soberba. E a soberba ela é manifestada claramente, por exemplo, São Tomás de Aquino dá exemplos eclesiásticos, porque era a vida dele, mas ele dá um exemplo assim, é um padre que quer cumprir funções de bispo. Ele é soberbo, porque a função dele é ser padre, cuidar de sua paróquia. Um leigo que quer cumprir funções de padre, ele é soberbo. Agora, essas são demonstrações muito claras que a gente pode ver no mundo do trabalho também. Uma pessoa subalterna quer cumprir funções gerenciais, quer cumprir funções do dono. É diferente isso da visão, né, que o empreendedorismo de palco, o termo do meu amigo Ícaro, né, empreendedorismo de palco, está fazendo muita gente falar, não, pense como dono. Mas é para pensar como dono, para você favorecer o dono, não para você tomar o lugar dele e inclusive pensar sem consultá-lo. Isso não é assim, isso é soberba. Pensar como dono é você, desde sua posição, favorecer o dono. Isso é importante até para o Cosmos. Desde a sua posição, como favorecer o projeto divino. Beleza. A soberba se manifesta assim, mas ela se manifesta em coisas muito mais simples. A pessoa que pensa assim, não preciso considerar os 10 mandamentos, a doutrina dos pecados, as virtudes. Eu sei me guiar a mim mesmo, muito melhor do que tudo isso. Então, você é soberbo. O outro ponto da soberba é aquele no qual a pessoa conhece essas coisas. Ela conhece essas coisas e não obedece. Claro que podem ter outros pecados junto. Mas a soberba, ela significa o seguinte, você não dá tanto valor. Você pensa, eu sei tudo isso, mas... É como se você achasse que você descobriu um modo de viver melhor do que o ensinado por Deus. Eu acho... eu descobri um modo que mais legal. Embora eu conheça tudo isso, não vou obedecer, não vou fazer. Então, assim, a soberba, ela acaba tendo... Por que é o pecado mãe? Porque, como eu já expliquei, a vaidade, ela permite que você, dentro da tua mente, aceite fazer coisas a despeito do que Deus espera de você. Então você vai ser também muito mais facilmente levado pelos pecados que desviam os bens do corpo. Quais são os bens do corpo? O primeiro, a alimentação. Você precisa comer, né? Se não comer, você vai definhar. E não tem nenhum problema em extrair o prazer de comer. Agora, o excesso no prazer de comer, quando comer já não é mais para a preservação de você mesmo e para prazeres simples, cotidianos, ligados enfim, a vida comum, uma vida simples, você começa a comer para sentir prazer e isso vai gerar as filhas também da chamada gula. Gula é o pecado capital, que vai gerar várias filhas, entre outras a de embebedar-se. Ele coloca até umas coisas bem... Depois eu convido vocês a lerem, eu não vou falar aqui. A soberba, né, ela tem esse ponto de contrariar o primeiro mandamento, né? O de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você desobedece esse mandamento, evidentemente você está achando que amar a si mesmo, amar a sua própria capacidade é melhor do que amar a Deus. Então, assim, e voltando à gula, ela te conduz no desvio desse caminho de preservação própria. Ao mesmo tempo, a luxúria ela é a busca do bem da preservação da espécie. E os prazeres unidos a ela, eles são naturais, são lógicos. Agora, quando você busca a luxúria desconsiderando completamente a preservação e os prazeres que são, digamos assim, unidos ao matrimônio e as questões que levam... Porque Deus colocou alguns prêmios para quando você acerta, alguns prazeres naturais. Mas se você os busca a despeito de todas as regras morais, do amor a Deus, do amor às outras pessoas, do respeito pela preservação da espécie de si mesmo, você acaba caindo no caminho dos pecados capitais. Enfim, então a gula e a luxúria são os desvios na busca dos bens do corpo. Ao mesmo tempo você tem o bem do próximo, né? Você também muitas vezes, é natural buscar o bem do próximo. Então você tende, por causa do pecado original, às vezes a não gostar do sucesso do outro. Então você se incomoda quando alguém está ganhando alguma coisa, ou ganha um prêmio, ou é honrado por algo, e você não gosta. Essa é uma manifestação de inveja, e a inveja gera as suas filhas. Uma das filhas que é muito presente no Brasil é a chamada murmuração, ou fofoca.
Então você tem aí a inveja, você não gosta de ver uma pessoa ascendendo, ganhando coisas, fica, que é mais bonita que você, é mais forte que você, é mais magra que você. Já pensou se tivesse inveja? Ou enfim, qualquer coisa. Se é mais bonita, é inclusive a pessoa que tem uma conduta mais reta. A pessoa não gosta. Se você começa a fazer coisa mais certa, muita gente não vai gostar. Então, a inveja, ela leva à fofoca, ela leva inclusive você a se sentir mal pelo bem dos outros. Esse é um desvio, né, na maneira de enxergar aí o bem alheio. Ao mesmo tempo que o bem do próximo pode gerar algo muito maior do que a inveja. Tá? A inveja já é considerada um pecado horroroso e mortal. Só que existe a ira. Tá? A ira, ela só é, digamos assim, é preciso dosá-la para saber se ela é boa ou má. Por isso que às vezes a inveja é considerada pior. Porque a ira, primeiro, ela é frontal, não é murmuração, né? A ira às vezes leva você a lutar contra aquela pessoa que te incomoda. Então é algo mais frontal. A inveja mais clara é a detração. Você é um detrator, você fala mal da pessoa frontalmente. A ira vai fazer você combater essa pessoa, tentar fazê-la não alcançar os bens. Só que existe a ira boa. São Tomás de Aquino define a ira boa. É bom que tenhamos energia e coragem para defender o bem próprio do próximo e os bens de Deus. Então, muita gente interpreta essa ideia de ser pacato de uma forma que não é endossada por São Tomás de Aquino, no estudo aqui dos pecados capitais. Aí dizem assim, pegam lá, bom, Jesus disse que o mundo é dos mansos. Mas quando você interpreta etimologicamente, eu não sou tão bom de lembrar os termos de língua estrangeira, mas o manso, quem fez esse estudo esses dias, mostrou que o vocábulo que vem do hebraico significava o homem forte, de posse de armas, que não as usa. Tá certo? Ele não usa de violência para convencer, persuadir, para obrigar, para insultar, para oprimir, nem nada. Mas ele tem essa capacidade. Esse é o manso. Senão você não é manso, você é covarde e fraco. É simples. Então essa diferença é pouco que a gente entende. São Tomás de Aquino deixa muito claro aqui que a ira, ela tem um lado bom. E existe também o desvio na busca pelos bens exteriores. É correto você buscar riquezas. É correto você buscar prosperar na vida. Mas se você passa a voltar-se somente a acumular riquezas, a não usá-las, a viver no luxo, você vai se desviar quem está perto e isso vai dar errado. Então daí surge a avareza. A avareza é o desvio na busca pelo bem exterior. Mas existe outro ainda, não é? Que é a tua incapacidade de buscar bens. Olha só, essa na verdade é como se fosse uma paralisia própria, é assídia, que muita gente traduz por preguiça, mas ela é mais do que preguiça. Às vezes, quando São Tomás de Aquino a define, você lembra até de sintoma depressivo, que evidentemente a psiquiatria não estava desenvolvida à época e não tinha esses conceitos. Creio até que eles vão mudar. A mente está muito mal explicada pela ciência, pela filosofia da mente, e creio que os estudos tradicionais até expliquem melhor. Mas ele deixava uma certa tristeza, uma certa apatia que te impede de fazer as coisas. É um pecado capital. Tá entendendo? Ao mesmo tempo, a inatividade por escolha, a preguiça, os maus hábitos, a bagunça, a desordem, tudo isso leva a você não realizar as coisas que você pode realizar. Os bens que você pode realizar. É a assídia. Bem, eu falei da soberba no alto de tudo como pecado mãe, porque a soberba é o desrespeito a Deus. Né? E é claro que todos esses pecados desrespeito a Deus em alguma medida. E depois nós temos então o quadro. Primeiro, então, como a vaidade, é a vanglória. Nós temos então o desrespeito à busca pelo bem da alma, o desvio na busca pelo bem da alma, o desvio na busca pelo bem do corpo, a gula e a luxúria, o desvio na busca pelo bem do próximo, a inveja e a ira, e o desvio na busca dos bens exteriores, que é a avareza, e também a sua própria incapacidade de buscar bens, que é a assídia. Por algum motivo, né, nós temos aí 7 pecados capitais, mas a soberba colocada acima, né, é soberba, assídia, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e vaidade. Colocada acima por alguns autores e outros a identificam com a vaidade. Depois fica para vocês, eu não resolvi essa questão teórica, fica para vocês estudarem. Mas quais são então as virtudes correspondentes? Não são exatamente correspondentes, não é uma virtude para aplacar cada um
dos pecados. Os pecados, na medida em que você toma conhecimento, você já fica um pouco mais forte para lidar com eles, mas as virtudes, elas têm algumas outras características. Então são 4 virtudes cardeais no sentido de que elas são capazes de lhe abrir portas, elas são capazes de conduzir sua vida. Elas são a fortaleza, a prudência, a prudência eu já tinha falado dela, a temperança e a justiça. Tá? Então percebemos alguma relação com a maneira de pensar dos antigos, mas não total. O esquema de virtudes de Aristóteles é diferente, o esquema de virtudes de Platão também é diferente, mas resta aí também alguma analogia, porque, por exemplo, a justiça, que é considerada a virtude, São Tomás de Aquino comentou a Ética Nicômaco do Aristóteles abundantemente, e a justiça era uma virtude central para Aristóteles, porque ela dá a justa medida, não é? Então ser justo não é simplesmente você ter uma posição jurídica e aplicar a justiça. Ser justo é também, diante de uma circunstância, você escolher o teu ato justo para a circunstância. É isso, a princípio. Depois ser justo com o seu corpo, ser justo com a sua alma, ser justo com os bens exteriores e ser justo com o outro. Né? Enfim, essa justiça ela se manifesta nessas relações e você percebe que então ela já reorganiza o esquema dos pecados, ela já diminui. Quando você compreende a justiça, você quer saber qual é a justa medida para cada ato meu. Depois você tem a temperança, e a temperança ela é mais capaz de segurar os apetites, né? Ela é como se fosse a virtude mais voltada a impedir que essa nossa natureza desviada, que remonta ao pecado original, que ela fale mais alto. Porque nós temos as duas, nós temos a natureza desviada, nós tendemos a errar mesmo. Tá? Por isso a necessidade de nos confessarmos, a necessidade de reconhecermos os nossos erros. Mas nós temos razão, e a razão, como eu já disse, está unida com a fé. E temos o amor de Deus. Deus dá de graça, a graça divina quer nos ajudar, então precisamos nos abrir a ela. Então a temperança ela nos exige esse esforço também por conter os ímpetos e os apetites. Ao mesmo tempo a fortaleza, olha só a fortaleza, né? A capacidade também de ser forte diante das adversidades. E a fortaleza ela nos traz, digamos assim, um antídoto contra a assídia, um antídoto contra a própria inveja, contra a avareza. Você, na medida em que algumas atividades parecem que vão lhe dar bens maiores, mas vai custar alguma coisinha, não, você é forte o suficiente para assumir às vezes sacrifícios e dificuldades porque é o certo a se fazer, certo? E a prudência é mesmo a inteligência prática, né? Virtudes cardeais, mas as virtudes teologais são aquelas que já dizem respeito à nossa capacidade divina. Lembra que Aristóteles dividia virtudes morais, as virtudes de comportamento e virtudes intelectuais, as virtudes da nossa natureza racional. Aqui a maneira de enxergar católica já vê que as virtudes teologais são aquelas que Deus mesmo, né, nos deu e que Ele pode nos acordar em nós, mas precisamos nos abrir a elas, né? Então a caritas, o amor, a fé e a esperança. Beleza, como é que eu relacionei isso com as peças de Shakespeare, né? Então, a princípio, quando nós temos em Hamlet, né? Hamlet é uma das minhas peças favoritas, li muitas vezes, e às vezes eu antes tinha orgulho de dizer isso, né? Porque nos meus 17, 18 anos, eu lia muito Hamlet, isso me parecia, nossa, alta capacidade cultural, maravilhoso, sou um jovem que lê muito Hamlet. Mas aí eu vi o Karnal falando a mesma frase, eu parei de falar, mas estou falando aqui só porque é necessário para esta aula usar o Hamlet, né? Enfim, mas o Hamlet foi um dos meus livros favoritos há muito tempo, inclusive servia de senha para mim, não tem, porque eu já mudei, mas servia de senha para as minhas coisas, né? Mas aí chega num momento em que eu quis cruzar esses estudos católicos com a visão que eu tinha da peça de Shakespeare e era difícil, mas é difícil na realidade você enxergar. Essa dificuldade de você cruzar uma teoria que parece linda com a literatura é a dificuldade de você cruzar com a tua vida. E muitas vezes você vai pensar que está fazendo a coisa certa e não está, e você vai pensar que está incorrendo pecado e não está. Então é difícil de enxergar. Em que consiste então a peça de Hamlet quando eu lanço um olhar cristão, né? Na verdade um olhar de Aquino, né? Um olhar de São Tomás de Aquino. Eu enxerguei o seguinte, inclusive conversando com amigos, o Marcelo, conversando com ele, também me ajudou a enxergar essas coisas. Eu vi o seguinte, ó, o Hamlet, ele a princípio, vocês reparam que ele perdeu o pai. Hamlet é o nome de 2 personagens, o pai e o filho.
o rei que é morto e o príncipe que busca vingança. E você tem, num dado momento, o Hamlet sendo apresentado como um personagem superior, como no teatro grego antigo. O personagem é apresentado como superior em que medida? Lembra que eu falei da doutrina católica a respeito da sociedade? O Hamlet não era uma pessoa comum. Primeiro que ele era um príncipe, isso é óbvio, ele teve uma educação esmerada, uma educação de erudição esmerada. Ele aparece com livros em biblioteca e ele parece muito inteligente, ao mesmo tempo em que ele teve educação militar. Sabia combater, sabia lutar. Ele era uma personalidade superior. Esse homem de personalidade superior, ao entender uma certa trama, que tem um quê espiritual lá, que o Shakespeare ao mesmo tempo usava, porque os ingleses eram muito supersticiosos, porque isso chamava atenção no contexto do teatro elisabetano, etc., percebe que ele tenta também mostrar o vínculo da transcendência com as peças, mas ao mesmo tempo uma certa racionalidade científica na peça. Como é que isso acontece, né? Esse entrosamento? O Hamlet, ele então, diante da morte de seu pai pelas mãos de seu tio, que o envenenou, despejando, né, um líquido destrutivo no ouvido de seu pai, do pai do Hamlet, o rei Hamlet, esse tio Cláudio, ele passa a ser visto como inimigo depois que Hamlet compreende o que aconteceu pela narrativa do espírito. Ele quer confirmar isso. Tá? Se ele quer confirmar, eu enxerguei prudência a princípio. Ele quer confirmar, então ele faz um teatro, é alguma coisa de Gonzaga o nome da peça, num dos filmes que eu mais gosto é a Ratoeira, mas é alguma coisa de Gonzaga. É nessa peça, ele monta uma peça na qual os fatos que o espírito havia lhe contado apareciam na peça, para o tio dele assistir, e sua mãe. E o tio dele passa mal e as coisas as circunstâncias passam a apontar com toda a clareza que de fato seu tio cometeu aquele ato. Então ele tem essa confirmação, mas ao mesmo tempo que ele tem a confirmação, ele não percebe só que o tio dele cometeu um ato mau e ele quer vingança contra o tio dele. Existem frases dele como, por exemplo, existe algo de podre no reino da Dinamarca, que identificam o pai dele com o povo e o tio dele depois como líder do povo. O pai dele seria um líder justo e é substituído por um líder injusto e assassino. O povo estaria injusto e assassino. Vocês veem uma certa transcendência acontecendo ali. E o Hamlet é imbuído de ira. Ou seja, ele quer destruir o malfeitor. Senhores, como dar a medida da ira boa e da ira má? E conforme nós vamos lendo, por algum tempo, pelo menos a minha leitura, literatura não tem manual. Creio assim que o bom escritor de literatura é aquele que desenvolve os personagens enquanto ele escreve as peças. Os personagens vão quase que por si mesmo. Ele desenhou os personagens como Deus criou um homem com suas vocações, capacidades e talentos. E os personagens por si próprios, eles vão se desenvolvendo. Um escritor de ficção que planeja todos os atos antecipadamente é um tirano. Basicamente isso. Então você vê isso em Shakespeare. Ele parece que desenha os personagens, ele imita já algumas histórias antigamente contadas, mas ele tem desvios nessa história. Elas não correspondem às histórias antigas. E você percebe que isso tem vida. Então o Hamlet ele tem a oportunidade ali de se vingar, mas do ponto de vista da ira boa. Qual é? Ele derruba o tirano, salvando inclusive o seu povo. Não é uma simples vingança para destruir, mas ele... Olha a diferença sutil. Vingar-se e derrubar tudo junto, ou vingar-se justamente para restaurar a ordem. O que acontece ao final é que o seu reino é tomado pelo inimigo do pai dele, o filho do inimigo, Fortinbras. Então ele, com ira, derruba seu tio enquanto se derruba a si próprio e ao próprio reino. E aí eu identifiquei o pecado capital da ira, e não a ira benéfica, a ira benigna. Compreenderam? Na peça, dá até arrepio isso, porque na peça você vê reflexões católicas ali. Porque aí vocês vão dizer, mas Shakespeare, no contexto da Elizabeth I, ela era anglicana. Tudo bem, mas Shakespeare vinha de família católica, nós não temos como saber o que ele puxava às vezes o saco dela, é evidente. Ela era a Lei Rouanet da época, era preciso ser favorecido pela rainha. De qualquer forma, nós reparamos, por exemplo, que num momento o Cláudio está se confessando. Não era confissão, não havia ali o padre, mas ele estava rezando e se arrependendo. E Hamlet, que em alguns momentos fez aquela... Lembra quando ele está
Não é a cena com o crânio na mão, com a caveira, né? É a cena na qual ele está conversando com o coveiro, ainda no cemitério. E ele pensa, ele reflete sobre a vida e diz que somos banquete de vermes, ele diz a quintessência do pó no início da peça. Então assim, você tem vários momentos o Hamlet ateu. E em vários momentos o Hamlet, né, parecendo católico. Ele diz, não vou matar o meu tio aqui se arrependendo, vai que esse desgraçado me aparece no céu. Gente, isso é característica de Iramar. É claramente Iramar. Ele quer acabar com o cara, ele não quer restaurar a ordem nenhuma. E nem reconhece agora, ele se arrependeu, que bom. Né? Então é aí que você nota o pecado capital da ira. Deu pra compreender? E olha que Hamlet era um dos meus personagens favoritos. Imagina se você se inspira por um cara inspirado pela irmã. Imagina examinar literatura sem ter essa concepção por trás do perigo. Porque os personagens, eles nos emocionam. E muitas vezes nós queremos imitá-los. E eu muitas vezes lia Hamlet e falava, é isso. Né? E era um cara que transitava na sua reflexão transcendente, né? E, ao mesmo tempo, o natural. A quintessência do pó, e não vou matá-lo enquanto se arrepende. Eu acho isso incrível. É o mundo moderno e o medieval expostos numa peça. Shakespeare é fantástico. Mas aí nós vamos para o Romeu e Julieta, por exemplo. Romeu e Julieta é um padre católico romano. O padre católico romano, ele é ali mostrado, né, é o Frei Lourenço, é isso? Frei Lourenço. Ele é mostrado primeiro como o sábio da comunidade, porque ele está no meio de nobres que tinham ao mesmo tempo o poder das armas e das riquezas. E ele tinha a sabedoria. Existia então uma hierarquia que dava ordem àquela sociedade. O padre era o sábio. Havia também, porque eram estados italianos, né? Ele coloca em Verona. Então era um estado italiano. E você tinha um nobre ali que era o responsável pela ordem local. E senhores, quando a gente faz essa leitura à luz de São Tomás de Aquino, eu acho que fica muito mais claro o que acontece em Romeu e Julieta do que simplesmente enxergarmos, primeiro, a leitura padrão de que é uma peça de amor, que ela é relativizada até pelo Karnal. Agora, o Leandro Carnal, nada contra aqui, eu realmente, de boa vontade, quis assistir o que tinha a dizer, mas achei que é preciso complementar com algumas coisas. Então vamos complementar. Em Romeu e Julieta nós temos essa visão de ordem na sociedade. Mas temos um elemento de hybris, né, que é o termo grego que significa o princípio de desordem pela arrogância. Olha como isso é semelhante à soberba. A ideia de soberba católica. Né? A hybris é como se fosse uma expressão de soberba. E como é que a gente identifica a soberba agindo? Primeiro, eu reparo que aos jovens, né, é dada muita força, é dado um certo protagonismo. Porque é colocado que a menina Julieta tinha 13 anos. Romeu devia ter os seus 17, né? 17. Ele estava apaixonado pela Rosalina. É convidado para uma festa. Não queria ir, estava depressivo porque estava apaixonado. Vai à festa. No instante seguinte se apaixona por outra, que é a Julieta. Isso é comum em adolescentes, em jovens. Não deveria ter grande repercussão um fato como esse. Mas havia ali, o que eu chamei de princípio de hybris, ou seja, princípio de soberba. Duas famílias que se odiavam sem saber porquê. Está no início da peça. Não tem explicação para o ódio. Era um ódio remoto. Entendeu? Tradicional. Existe algum mandamento? Continue odiando se sua família odiava, sabe? Não existe isso, tá entendendo? Então você já vê um erro básico aí. Que no mínimo, da soberba é fácil de enquadrar. Por isso que eu não gosto só de falar de soberba, porque soberba é fácil de enquadrar, porque como ela é o pecado mãe, todo pecado é soberba. Mas existe na peça uma identificação muito, muito mais clara com a soberba, que eu já vou chegar lá. Mas inicialmente você tem esse desrespeito à ordem. Ou seja, você mantém um ódio ancestral. A princípio é isso. E aí, esse ódio ancestral, o que ele gera? A ira e a inveja, naturalmente. Você não gosta quando o outro se dá bem e você luta frontalmente contra ele. Alguns mais tímidos ficam odiando e fofocando. Alguns mais corajosos e diretos, eles usam de ira para destruir o outro. Simples. Então, os grupos Montecchio e Capuleto estavam sempre irados, uns lutando contra os outros. O Romeu parecia também um personagem superior, mesmo tendo 17 anos. Ele também é filho de uma das famílias mais importantes do local. Parecia um sujeito... Ele era jovem. E jovem tem a cabeça fora do lugar. Mas ele parecia que, fora isso, era bem instruído, era forte.
né? Que é mostrada lá uma contenda na qual ele se dá melhor. Então era um sujeito forte, era um sujeito esperto, inteligente, etc. E aí nós percebemos o seguinte, ele se apaixona pela Julieta na festa. Os dois acabam se encontrando. Ela tinha sido acabada de ser informada que ela ia casar com outro nobre, o Paris. Não estava muito afim de casar, mas a mãe falou. E fazia parte da ordem local casar-se assim. O casamento, ele é algo moderno, é visão moderna, é burguesa essa visão de que o casamento tem a ver com um arrebatamento de amor. Porque se você pensa que é isso, ele acaba sendo um pouco até egoísta. É a pessoa que me faz bem. Ela passa a não fazer bem, vocês brigam. E é por isso que gera tanto divórcio. Então o casamento tem essa visão burguesa, moderna. Cara, isso estava em Shakespeare. Tá? Então você tem já o desvio da ordem ali acontecendo. Beleza. Mas Shakespeare também mostra uma realidade. Os adolescentes se apaixonam. O que acontece ali? Seria uma paixão passageira, como qualquer outra, se o Romeu não tivesse passado a madrugada em claro, voltou a encontrar com ela, descobriu que ela era Capuleto, os dois ficaram preocupados. Ela até disse pra ele, né, se é só um nome que nos impede, rasga esse nome. Ele diz, né, se é só o meu nome, rasga, que esse nome suma, não quero mais ser Montecchio, etc. E ele, sem dormir, vai, tá amanhecendo, vai procurar o Frei, quero casar. Então se passam algumas horas, assim, ele se apaixona e quer casar. Ele vai ao Frei, e o Frei Lourenço, já fica claro, falou, e a Rosalina? Não, agora é a Julieta, tudo. Eu falei, esse menino. E ele diz uma coisa que muita gente pensa que é atual, né? Pessoal, crianças e adolescentes virando noite. Ele diz, pra variar, né? Não dorme. Tenho certeza que você vindo aqui não é porque acordou cedo, é porque virou, né? Tá lá, claro. E ele diz, sim, eu virei à noite, então é que se deve. E aí ele conta tudo que quer casar. E o Frei acha que é maluco, né? Coisa de adolescente, que cabeçudo, etc. Mas, daí ele pensa... Tem uma cena no filme do Frank Zeffirelli, dirigido pelo Frank Zeffirelli, muito bom, que naquele momento que o Romeu está contando para ele olha para a cruz assim, tem uma reflexão, né? Será que eu não posso unir essas duas famílias por esse amor? E, senhores, segundo a ordem estabelecida por aquela sociedade, segundo o mandamento de honrar pai e mãe, porque o padre estaria passando por cima da opção que os pais teriam. E segundo uma certa prudência, isso parece um tanto inadequado. Tentar forçar o amor entre dois adolescentes para unir duas famílias. Quando você pensa nisso, parece muito bonito. Não é? Quando você está lendo a peça imediatamente. Mas se você faz os desdobramentos do raciocínio do padre, parece improvável que vai dar certo. Então, o que acontece? O Frei diz, então faz o seguinte, né? Tá bom, vamos tentar casar. E a Julieta consegue convencer a ama, irresponsável também dela, mas já era uma mais ou menos ignorante, já a ama, de que ela teria que ir falar com o Romeu e organizar a data, que seria dia seguinte. Negócio assim. Ou dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, coisa assim. Enfim, organizam o casamento e o Frei os casa. O problema é que um pouco antes disso acontecer, né? Do casamento acontecer, ela tinha um primo, a Julieta, que provocava muito os Montecchio, provoca um primo do Romeu. O Romeu, tudo porque ele queria provocar o Romeu, porque ele viu o Romeu na festa. A festa era dos Montecchio, era dos Capuleto. Então esse Capuleto nervosinho vai provocar os Montecchio em busca de Romeu. Romeu não aparece lá e acaba matando um primo do Romeu. Romeu aparece. E como eu disse, ele era forte, ele acaba vencendo o mais forte, aparentemente, dos Capuleto. Ele mata o cara. E nesse momento ele diz... Eu sou títere do destino. Ou seja, ele encontra o que ele considera a mulher da vida dele, conceito nem muito presente naquela sociedade. O padre aceita casar, estava prestes a celebrar ali. E ele acaba matando o primo favorito dela. E ele pensa, há algo maior do que eu conduzindo minha vida. Que desgraça. Os gregos já interpretariam que foi a híbris inicial desarranjou tudo. Aí precisa ter uma série de mortes para o negócio, para a ordem social e cósmica se recolocar. Do ponto de vista católico, eu enxerguei no Frei muita soberba, né, por fazer essa reflexão assim. Eu, sozinho, usando do amor dos adolescentes, vou recolocar, né, em ordem toda essa sociedade. Passando pela opção dos pais, passando pela ordem que estava por trás da sociedade,
E a meu ver, isso ainda está imprudente, né? Porque era muito difícil aquilo dar certo. De qualquer forma, ele toma as suas providências. Eles se casam, tem a noite de núpcias, e o Romeu tinha que fugir, porque ele foi condenado ao exílio. E ele vai morar em outro canto. E a Julieta começa a ser obrigada pelo pai a se casar com o tal do Paris, né? A Julieta simula que está em crise depressiva, repito, esse termo não era aplicado à época, mas chora sem parar e não quer fazer nada. O pai dela quer casá-la, ela não quer, ele fica bravo com ela e ela vai até o Frei dizer que ela quer se suicidar. E o Frei diz, então se você quer, já que você quer se suicidar, experimenta aqui. Ele era, os franciscanos eram muitas vezes identificados com estudiosos da natureza, não porque ficavam louvando os gatos e os animais, etc., mas porque ele gostava de estudar a natureza. Então, assim, o Frei tinha um unguento lá, uma espécie de poção, que a faria ter sintomas de defunto, mas que ela se restabeleceria todos os sinais vitais depois de algumas horas. Então ele falou, quer arriscar isso aqui? E ela topa. Toma o remédio ou veneno, toma esse troço, e aí ela realmente perde todos os sinais vitais, ela é enterrada, e havia a tradição de ser enterrada lá numa espécie de câmara funerária. Antes de você ser colocado no caixão, enterrado, tinha uma câmara funerária, um mausoléu. Então o corpo dela ficaria relativamente protegido antes de ser de fato posto ou debaixo da terra ou numa câmara predial. Acontece que o Romeu é informado, porque como ela morre, ela é colocada no mausoléu, a notícia se espalha. E um parente do Romeu corre até onde ele está e informa o Romeu de que ela faleceu. Antes que ele recebesse a carta que o Frei enviou, dizendo que havia um estratagema para ele voltar e levá-la para longe. Ou seja, o padre já estava reconhecendo que não ia dar para unir as famílias, só queria proteger as vidas e o casamento dos dois, que ele já tinha celebrado. O que acontece é que o Romeu volta antes, havia um problema até alfandegário, o rapaz das cartas é parado no meio do caminho. O Romeu volta, no retorno vê o tal do Paris chorando no mausoléu, luta com o Paris, mata o cara, vai até o corpo dela e se mata. Quando ela acorda, ele está morto ao lado e aí ela se mata de fato. Tá? Essa é a tragédia, né, de Romeu e Julieta. E no finalzinho aparece o Frei e o Frei conta para as duas famílias e para o nobre, que era o governante local, o que aconteceu. Ele fala na real. E é impressionante como, em vez de espancarem o Frei ou qualquer coisa assim, eles acabam chorando as duas mortes. O Frei é considerado uma espécie de padre santo, e eles fazem cada família em homenagem a outra família, uma estátua, né, de Romeu e Julieta, enfim, e eles fazem mesmo as pazes. Então é interessante que no fim alguma coisa se rearranja, mas quando essa reorganização ela é feita mais por força cósmica, do ponto de vista grego, ou da providência, do que por força dos seres humanos, é que alguns incorreram realmente em pecados capitais e tiveram que sofrer, ou alguns se sacrificaram pelos outros, ou alguns erraram. Enfim, essa é a roda da fortuna aí passando. Nós temos então, a meu ver, o pecado mais claro dessa peça é a soberba do Frei. E por que o Shakespeare teria feito isso com um pároco romano? Né? Porque, creio eu, para puxar o saco mesmo da rainha anglicana, ele queria mostrar que os padres católicos romanos se achavam maiores do que Deus até. E achavam que podiam resolver tudo do jeito deles. Porque os padres anglicanos, eles se submetiam às ordens locais. Não é assim que se considera? O padre anglicano da igreja inglesa, ele tem uma hierarquia dentro do Estado, então ele obedece à ordem local. Então é como se Shakespeare estivesse dizendo, os freis católicos, eles têm uma visão que extrapola essa organização social e por isso tudo se desarranja. Eu acho interessante a mensagem que ele quis passar, mas de qualquer forma, isso é uma mensagem, mas a meu ver, de sedução da rainha e da corte, do que uma mensagem mesmo de crítica à religião. Por que eu digo isso? Porque a religião católica ela também é organizada com hierarquia e, a princípio, não apoiaria que um padre tomasse uma decisão dessa forma, porque ele quer. Isso seria uma caricatura.
um padre católico romano. Muitas vezes ele é responsável pela localidade, mas para algumas medidas ele precisa respeitar os pais no que diz respeito às famílias e precisa respeitar os seus superiores também. Então ele está dentro de uma hierarquia e existe também um respeito às sociedades católicas. Então ele tem que ter respeito também àquele governante local. Sobretudo porque o Estado italiano era católico também, católico romano. Então, por mais que possa ter sido uma mensagem aí de bajulação dos anglicanos e da rainha, eu vejo que ela, enquanto mensagem, é inconsistente, mas deve ter sido funcional, porque ele ficou muito rico, né? O Shakespeare ficou muito rico, ele foi morar numa mansão em Londres depois, se aposenta com toda a pompa. Inclusive, para terminar agora esse assunto de literatura shakespeariana com os pecados capitais e com a doutrina católica, eu coloco já a última peça dele, que é a Tempestade, na qual ele fala da aposentadoria do mago, que a meu ver é a mensagem de que ele próprio estava se aposentando, né? E é uma peça que tem tudo para culminar em tragédia, e no fundo ela se resolve com uma reorganização de tudo que estava acontecendo, um perdoando o outro e um se explicando para o outro. Então eu enxergo em A Tempestade aquilo que não aconteceu em Hamlet. As coisas em A Tempestade se reorganizam e existe o perdão, ou seja, o amor caridoso aparece ali com mais força. Então essa foi uma visão básica assim, das peças de Shakespeare para mostrar a todos que é frutífera a tentativa de enxergar como Aristóteles e São Tomás de Aquino sofriam muito com essa ideia. Como é que a compreensão teórica dos universais se reflete na vida das particularidades? Isso vai incomodar Duns Scott posteriormente e vai incomodar muitos filósofos. Inclusive, o problema com essa compreensão que vai gerar também divisão entre fé e razão. Então, eu acho que a literatura pode ajudar muito a enxergar que por coisas sutis você pode se desviar de uma coisa boa, como Hamlet, que estava às vezes num caminho bom. Ele era o príncipe, ele podia reorganizar tudo, ele podia pôr ordem na Dinamarca inteira. Podia deixar o seu tio, às vezes até se arrepender e ser perdoado, ou qualquer coisa assim. Ele podia ajudar as coisas a culminarem num perdão, como aconteceu. Num perdão e numa reorganização, como aconteceu em A Tempestade. Mas não aconteceu, não foi assim que se sucedeu. Em Romeu e Julieta, o padre poderia ter explorado até a paixão dos dois de uma forma mais prudente. Ou ter esperado, esse ódio ancestral não vai desaparecer de forma tão simples. Ou eu posso convencer as famílias de que isso é interessante aos poucos, durante muito tempo eles podem amadurecer, passar um tempo, porque muita gente pensa, mas então todo mundo casava, todas as meninas casavam aos 13 anos naquela época, porque a mãe da Julieta dizendo com a sua idade eu estava casando. Mas não era assim. Na época elas se casavam geralmente aos 19, eu fui pesquisar isso. Então ela estava casando muito nova, dava tempo de esperar, entendeu? Então assim, houve precipitações, e isso gera o quê? Gera a tua soberba de achar que está compreendendo tudo, que você já... É a imprudência, né? É a injustiça, etc. E, evidentemente, os jovens são acossados por intemperança, né? Eles, é claro que eles... A luxúria, né? Eles se encontraram na festa e queriam se casar rápido, evidentemente, não só por um amor maravilhoso, matrimonial, mas porque eles estavam aí encantados um pela figura do outro e queriam dar vazão à sua necessidade de luxúria. Bem, eu poderia também explicar como isso se reflete em Macbeth, eu poderia explicar como isso se reflete em Otelo, vocês vão ver em Iago inveja e ira também, mas a ira má de uma forma muito mais eloquente, a inveja de outras pessoas se manifestando. É possível em Macbeth enxergar também muitas outras coisas, enfim, se eu começar aqui não vai dar tempo. Então eu acho bom já passar para outro ponto. Eu gosto de contar as coisas dessa forma quando eu falo da fé católica, porque foi a forma como eu fui compreendendo, né, a fé e retornando à fé.